Por séculos, ele foi apagado, excluído de quase todas as Bíblias e guardado em mosteiros distantes, como se escondesse um segredo perigoso demais para o mundo. Mas agora, retornou. O livro de Enoque. Um texto tão antigo e tão misterioso, que fala de anjos rebeldes, gigantes colossais, e segredos do céu que mudaram o destino da humanidade. Prepare-se para conhecer o livro proibido, as verdades ocultas e os segredos que sobreviveram por mais de 2000 anos. O livro de Enoque. Banido da maior parte das Bíblias por séculos, escondido em mosteiros etíopes e agora de volta aos holofotes, o livro de Enoque tem uma das jornadas mais estranhas de qualquer texto antigo. Ele mistura a tradição bíblica com visões cósmicas, segredos celestiais e histórias perturbadoras sobre anjos que quebraram a lei divina. Ele passou de escritura respeitada a relíquia esquecida, sobrevivendo apenas em fragmentos e manuscritos raros. Neste vídeo, vamos olhar para o livro de Enoque de forma imparcial, de onde ele veio, o que contém e as histórias que o tornam tão único. Sem especulações malucas, apenas o próprio texto, seu contexto histórico e os detalhes que o diferenciam de qualquer outra coisa no mundo bíblico. Ao longo do caminho, você vai conhecer os vigilantes, anjos que desafiaram seu Criador. Vai descobrir sobre os gigantes nascidos de sua união com humanos e acompanhar a jornada de Enoque como mensageiro entre o céu e a terra. Enoque aparece em Gênesis em apenas uma linha breve e misteriosa: Enoque andou com Deus. Então ele não estava mais aqui, porque Deus o tomou. O livro de Enoque transforma essa menção enigmática em uma verdadeira saga de profecia, juízo e visões de outro mundo. Ainda assim, ele está ausente da Bíblia hebraica e da maioria das Bíblias cristãs, preservado por completo apenas na antiga língua ge'eze da Etiópia, onde é valorizado como escritura. Fragmentos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto confirmam sua antiguidade e sua ampla leitura antes de ser removido da maior parte dos cânones. Quer você o veja como escritura inspirada, literatura apocalíptica ou mitologia antiga, o livro de Enoque oferece uma janela vívida de como culturas antigas explicavam o mal, a justiça divina e o lugar da humanidade no cosmos. Ao fim dessa jornada, você conhecerá suas histórias, sua história, como livro, e o mistério de por que ele desapareceu por mais de 1000 anos. Então, vamos começar do único lugar possível, onde a história de Enoque toma forma pela primeira vez. Se você abrir o livro de Gênesis e começar a ler as primeiras genealogias, vai notar que a maioria segue a mesma fórmula: nomeiam um patriarca, dizem quanto tempo ele viveu, mencionam seus filhos e depois simplesmente afirmam que ele morreu. Mas em Gênesis 5, algo diferente acontece. Quando você chega à 7ª geração a partir de Adão, Enoque, o padrão muda. Em vez de dizer "e morreu", o texto diz que Enoque andou com Deus, e então já não era mais, porque Deus o tomou. Sem explicação, sem detalhes, apenas essa frase enigmática. Essa única sentença despertou séculos de especulação. Deus o tomou significa que Enoque morreu de um modo especial? Ou que ele foi levado ao céu sem experimentar a morte? A brevidade do relato só o torna mais intrigante. Entre todos os patriarcas antediluvianos, aqueles que viveram antes do dilúvio bíblico, a história de Enoque se destaca como singularmente misteriosa. Mais tarde, referências bíblicas acrescentam um pouco mais ao quadro. A carta do Novo Testamento aos Hebreus diz que Enoque foi trasladado para que não experimentasse a morte, e que foi aprovado como alguém que agradou a Deus. A breve carta de Judas chega até a citar o próprio livro de Enoque, apresentando-o como um profeta que anunciou o juízo divino. Essas menções, embora curtas, consolidaram sua imagem como uma figura com uma relação em comum com o divino. Mas se você olhar além das referências limitadas da Bíblia, surge um retrato muito maior e mais estranho.
Nas tradições judaicas extrabíblicas, Enoque se torna muito mais do que um homem justo. Ele é descrito como o escrivão do céu, registrando os atos da humanidade para o juízo de Deus. Em alguns escritos, ele age como intermediário entre Deus e os anjos, chegando a interceder por espíritos rebeldes. Em outros, é retratado como um profeta visionário a quem são mostrados os mecanismos do cosmos, os depósitos dos ventos, os cursos das estrelas e o destino dos ímpios e dos justos. Essa expansão do papel de Enoque não surgiu do nada. Culturas antigas do Oriente Próximo frequentemente contavam histórias de sábios antediluvianos, figuras que viveram antes de um grande dilúvio e foram encarregadas de conhecimento divino. Em mitos mesopotâmicos, há um padrão semelhante: homens sábios ou reis que recebem instruções dos deuses, às vezes sendo levados ao céu ou transformados de alguma forma. Um exemplo é Imeduranki, um rei pré-diluviano de Sippar, dito ter recebido segredos de adivinhação do deus Sol Shamash antes de ser levado à Assembleia dos Deuses. As semelhanças com Enoque são difíceis de ignorar, ambos são figuras justas, ambos recebem conhecimento celestial e ambos desaparecem do mundo terreno de modo misterioso. A posição de Enoque como o sétimo na genealogia de Gênesis também pode ser simbólica. No mundo antigo, o número 7 frequentemente significava a completude ou perfeição. Ser o sétimo a partir de Adão pode ter sido uma forma de marcar Enoque como figura de importância especial, alguém separado dos demais, destinado a um papel além do comum. Mas talvez a maior pergunta seja: por que uma menção bíblica tão curta inspiraria um corpo literário tão vasto? A coleção que chamamos de Livro de Enoque, ou, mais precisamente, Livros de Enoque, não é uma obra única escrita de uma só vez. É uma compilação de vários textos, compostos ao longo de séculos, que expandem a história de Enoque em centenas de versículos. Esses escritos exploram suas jornadas ao céu, seus encontros com anjos e suas visões detalhadas do futuro. Eles introduzem personagens inteiramente novos, como os vigilantes, Vatirs, um grupo de anjos que descem à terra e rompem a ordem divina. E mergulham em temas de rebelião cósmica, juízo e restauração. Para as comunidades antigas que preservaram e copiaram esses escritos, Enoque não era apenas um patriarca menor, ele era uma ponte entre o céu e a terra, entre o conhecimento divino e a ignorância humana. Em um mundo em que registros escritos eram raros e frequentemente ligados à autoridade sagrada, a ideia de Enoque como escriba do céu tinha um peso enorme. O fascínio por Enoque também pode ter sido alimentado pela sensação de que sua história continha conhecimento oculto, verdades não disponíveis a todos. Em uma época em que textos religiosos eram frequentemente guardados por classes sacerdotais, um livro que afirmava revelar segredos celestiais podia ser visto ao mesmo tempo como empolgante e perigoso. Isso talvez ajude a explicar por que, apesar de sua influência, o livro de Enoque acabou perdendo espaço na maioria das tradições judaicas e cristãs. Ainda assim, o mistério da vida de Enoque, ou melhor, da sua partida, permanece no centro dessa intriga. Eis um homem que viveu em uma era em que os tempos de vida eram contados em séculos, andou com Deus de um modo que ninguém mais é descrito, e deixou a terra sem a normalidade final da morte. Teria ele sido simplesmente um antigo exemplo moral, elevado por tradições posteriores? Ou havia algo mais na história? Algo que escribas antigos tentaram preservar nas visões extensas, complexas e às vezes perturbadoras que levam seu nome? É aí que nossa jornada pelo livro de Enoque começa. Por quê? Para entender o que ele diz sobre gigantes, anjos e os mistérios do céu, primeiro precisamos entender o homem no centro de tudo, e por que gerações de crentes, contadores de histórias e estudiosos se recusaram a deixá-lo se apagar em uma única linha das Escrituras. Quando falamos sobre as origens do livro de Enoque, não estamos falando de um único momento em que uma pessoa sentou e escreveu tudo do início ao fim. Este é um texto em camadas,
construído ao longo do tempo por autores diferentes, em contextos diferentes, e eventualmente reunido na forma que conhecemos hoje. Os estudiosos geralmente datam sua composição entre o século III a.C. e o século I d.C., um período de enormes mudanças religiosas e políticas no antigo mundo judaico. Essa foi a era do Segundo Templo em Jerusalém, quando a literatura apocalíptica, o tipo de escrita que revela segredos celestiais, prediz juízo cósmico e puxa o véu do fim dos tempos, estava florescendo. O livro de Enoque se encaixa perfeitamente nesse ambiente, mas também se destaca. Hoje é amplamente aceito que o livro é composto por várias obras reunidas: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro das visões oníricas e a epístola de Enoque. Cada seção tem seu próprio estilo, temas e ênfases, sugerindo que foram escritas por autores ou comunidades diferentes antes de serem compiladas. Isso ajuda a explicar a amplitude do livro. Ele passa de rebeliões angelicais a mapas complexos de estrelas, até exortações morais, tudo sob o guarda-chuva do nome de Enoque. A língua original da maioria, se não de todas essas seções, era o aramaico, idioma comum em grande parte do Antigo Oriente Próximo na época. Ao longo dos séculos, cópias foram traduzidas para o grego e, eventualmente, para o geese, o antigo idioma etíope. E é aqui que as coisas tomam um rumo inusitado. Enquanto a maior parte do mundo judaico antigo se afastou do texto, a Igreja Ortodoxa Etíope o preservou na íntegra. Hoje, as únicas cópias completas do livro de Enoque sobrevivem em geese. Sua redescoberta no Ocidente é praticamente uma história à parte. Eruditos europeus tomaram conhecimento dele no século XVIII, quando o viajante escocês James Bruce retornou da Etiópia com vários manuscritos em geese. Por séculos, o livro era considerado perdido, conhecido apenas por referências dispersas em outros escritos. De repente, lá estava ele, completo, oferecendo uma nova dimensão à história bíblica. Essa descoberta foi confirmada e aprofundada em meados do século XX, quando fragmentos do livro de Enoque apareceram entre os manuscritos do Mar Morto nas cavernas de Cura. Escritos em aramaico e datados pelo menos do século II a.C., esses fragmentos mostram que Enoque não era uma curiosidade obscura etíope, mas que foi lido, copiado e valorizado na antiga Judeia muito antes de desaparecer da maioria das tradições. O contexto cultural de sua composição é crucial para entender seu conteúdo. O judaísmo do Segundo Templo era um mundo diverso e frequentemente conflituoso. Havia várias seitas, fariseus, saduceus, essênios e outras, discutindo sobre lei, pureza e a interpretação correta das escrituras. Visões apocalípticas como as de Enoque falavam diretamente a pessoas que viviam sob domínio estrangeiro, lutando com questões sobre justiça divina, corrupção humana e o destino final do mundo. Mas isso nos leva a um dos grandes mistérios: se o livro de Enoque foi tão amplamente lido e claramente influente, a ponto de ser citado no Novo Testamento, no livro de Judas, por que foi excluído da Bíblia hebraica e, depois, da maioria dos cânones cristãos? A resposta não é simples. Alguns sugerem que seu conteúdo era especulativo demais, com uma angelologia e uma cosmologia que iam muito além do que se tornaria linha oficial. Outros apontam suas fortes condenações a líderes corruptos, o que poderia ser politicamente incômodo. Seja qual for o motivo, nos primeiros séculos da era cristã o livro de Enoque praticamente desapareceu da circulação judaica e cristã fora da Etiópia. Por mais de 1000 anos, ficou essencialmente escondido, suas histórias sobre os vigilantes e os nefilim se apagando da memória, até que viajantes, estudiosos e um tesouro de pergaminhos antigos o trouxeram de volta à conversa. É aqui que a história do livro de Enoque passa de seu longo caminho histórico para o conteúdo do texto em si. Para entender por que o livro chamou tanta atenção no mundo antigo, precisamos olhar para sua estrutura,
Porque cada sessão abre uma janela diferente sobre como as pessoas imaginavam anjos, o cosmos e o juízo divino. O livro de Enoque, como o temos hoje, não é uma narrativa única e contínua. É uma compilação, uma coleção de 5 obras distintas, compostas em momentos diferentes, provavelmente por autores diferentes, e depois reunidas sob o nome de Enoque. Cada parte tem seu próprio estilo, foco e propósito, o que é uma das razões pelas quais os estudiosos acreditam que o texto cresceu organicamente, em vez de ser escrito de uma vez só. Entender essas partes é fundamental para entender por que o livro ressoou tanto no mundo antigo, e por que continua intrigante hoje. A primeira seção, conhecida como Livro dos Vigilantes, é a mais famosa. É aqui que a história dos vigilantes, anjos que descem à terra, ganha destaque. Ela descreve como eles tomam mulheres humanas como esposas, gerando os Nefilim, gigantes, e ensinam à humanidade conhecimentos proibidos. Essa seção é rica em imagens dramáticas, pintando um quadro de seres divinos quebrando leis celestiais e do caos resultante na Terra. Também descreve o papel de Enoque como intermediário, levando mensagens entre Deus, os vigilantes e a humanidade. Para muitos leitores, esse é o coração do livro de Enoque, onde seus temas de rebelião, juízo e ordem cósmica são mais intensos. A segunda seção, o livro das parábolas ou semelhanças, muda o tom e o conteúdo. Em vez de focar nos vigilantes, apresenta uma série de visões alegóricas sobre o juízo vindouro, o destino dos pecadores e a recompensa dos justos. É aqui que encontramos a misteriosa figura do Filho do Homem, um personagem messiânico que se sentará em juízo sobre reis e poderosos. O estilo aqui é mais simbólico, menos histórico na sensação, e repleto de cenas de tribunal divino. Depois vem o livro astronômico, às vezes chamado de livro dos luminares celestes. Esta seção é completamente diferente em foco. É uma descrição detalhada do movimento do Sol, da Lua e das estrelas, revelado a Enoque por guias angelicais. Ela descreve calendários complexos, ciclos astronômicos e leis que regem os corpos celestes. Alguns estudiosos veem nisso o reflexo de um interesse sacerdotal em calendários e festas, outros apontam suas observações surpreendentemente precisas como evidência de conhecimento astronômico avançado na antiguidade. A quarta seção, as visões oníricas, ou visões em sonhos, retorna a visões narrativas, desta vez na forma de uma espécie de apocalipse animal simbólico. A história humana é recontada usando animais para representar pessoas e nações. Ovelhas, touros e outras criaturas representam tribos, líderes e impérios. Por meio dessas sequências de sonho, Enoque testemunha a história da humanidade, da criação ao juízo final, com ênfase especial no dilúvio e no destino da descendência dos vigilantes. Por fim, temos a Epístola de Enoque. Trata-se de uma coleção de exortações, bênçãos e advertências dirigidas aos descendentes de Enoque e às gerações futuras. É mais direta e moralizante que as outras seções, exortando o leitor a seguir a justiça e evitar a corrupção que trouxe destruição ao mundo antigo. O estilo se aproxima da literatura de sabedoria, mas ainda carrega tons apocalípticos, olhando para um juízo final. Juntas, essas 5 seções tornam o livro de Enoque algo diferente de qualquer outra obra do período. A mudança de tom entre uma parte e outra, de narrativa a alegoria, de astronomia a instrução moral, faz o livro parecer uma pequena biblioteca de escritos relacionados, em vez de um único texto. Essa variedade também sustenta a ideia de autoria composta. O livro teria crescido de forma orgânica, com diferentes comunidades acrescentando suas próprias visões, ensinamentos e símbolos sob a autoridade compartilhada do nome de Enoque. O que torna essa estrutura tão fascinante é como cada parte oferece uma lente diferente sobre crenças antigas a respeito das fronteiras entre divino e humano, a estrutura do cosmos, a ordem moral do mundo e o destino final da humanidade.
É como se os compiladores quisessem cobrir todos os ângulos possíveis: rebelião cósmica, esperança messiânica, observação científica, história simbólica e orientação moral prática. Se o livro de Enoque contivesse apenas uma dessas seções, talvez fosse visto como apenas mais um texto apocalíptico ou de sabedoria. Mas, juntos, eles criam algo muito mais ambicioso, uma visão ampla que afirma explicar tanto o passado oculto quanto o futuro destinado, o mundo visível e os reinos invisíveis. Então, vamos além do esboço e começar a abrir cada uma dessas obras, uma por uma, começando pela que chamou mais atenção por séculos, o Livro dos Vigilantes. No livro de Enoque, um dos episódios mais marcantes é a descida dos vigilantes, seres celestiais cuja decisão de abandonar seu lugar designado desencadeia os eventos que dominam os capítulos iniciais. Tudo começa com um grupo de 200 anjos liderados por uma figura chamada Samyaza. Eles não são entidades sem rosto, o texto fornece uma lista de líderes, cada um com um papel específico no que acontece depois. Eles descem ao Monte Hermon, um lugar cujo nome passa a ser para sempre ligado ao seu juramento, um acordo mútuo de que tomarão mulheres humanas como esposas, independentemente das consequências. As ações dos vigilantes ecoam uma passagem curta e enigmática de Gênesis 6:1-4, que fala dos filhos de Deus tomando as filhas dos homens e gerando uma raça de gigantes. Mas, onde Gênesis passa rapidamente por esse episódio, Enoque se detém, expandindo em uma rebelião dramática. Os anjos, agora ligados por um juramento, tomam mulheres humanas e geram filhos de tamanho e poder incomuns, nos Nefilim, cuja presença na terra levará ao caos e à violência. Ao lado dessa mistura entre anjos e humanos vem outra transgressão igualmente grave: o conhecimento proibido. Os vigilantes ensinam à humanidade artes e ciências que lhes haviam sido retidas. Azazel, um dos líderes, instrui as pessoas a fazer armas, espadas, facas, escudos, introduzindo a guerra organizada em um novo patamar. Outros ensinam encantamentos, magia com raízes e plantas, o uso de cosméticos e joias, astrologia e os sinais das estrelas. Embora hoje algumas dessas coisas possam nos parecer neutras ou até benéficas, na visão do texto elas são corrupções, dons dados fora do tempo, trazidos com motivações erradas, que aceleram a decadência moral e a queda da humanidade. A ideia de anjos ou seres divinos desobedecendo abertamente seu Criador e alterando o curso do desenvolvimento humano teria sido chocante no mundo antigo. Ela inverte a ordem esperada. Em vez de os anjos protegerem a humanidade, eles a exploram e colocam em risco. Para o público de Enoque, acostumado à crença de que a ordem cósmica era essencial à vida, essa ruptura era mais do que escandalosa, era catastrófica. O que torna essa história ainda mais intrigante é a forma como ela mistura o mítico com o estranhamente específico. Não somos apenas informados de que conhecimento foi transmitido, o texto enumera, listando habilidades e ciências, algumas práticas, outras ocultas. Por que tanto detalhe? O autor poderia estar se inspirando em tradições mais antigas em que figuras semidivinas trouxeram cultura e tecnologia aos humanos. Nos mitos mesopotâmicos, por exemplo, os Apkallu, sábios enviados pelo deus Enki, ensinam as artes da civilização antes do grande dilúvio. Em Enoque, figuras semelhantes são reinterpretadas, não como benfeitores, mas como vilões. Também é digno de nota que o líder dos vigilantes, Samyaza, não força os outros, ele teme ser o único culpado, caso desça sozinho. O juramento é um modo de amarrar todo o grupo, garantindo que todos compartilhem a culpa. Esse elemento de cumplicidade coletiva dá ao episódio um tom muito humano, pressão de grupo, autojustificação, um mergulho conjunto na transgressão. A partir daí, a narrativa se intensifica. Os gigantes nascidos dessas uniões começam a consumir os recursos da terra. Quando a comida escasseia, passam a devorar animais, e por fim, seres humanos.
A violência se espalha, e os clamores da terra sobem aos céus. A descida dos vigilantes não é apenas uma transgressão romântica, é a causa raiz de uma crise mundial que acabará exigindo um dilúvio para purificar a terra. Os estudiosos discutem o que está por trás dessa história. Seria uma memória dramatizada de alguma mudança cultural real, talvez um período em que novas tecnologias ou práticas surgiram repentinamente no Antigo Oriente Próximo? Poderia refletir o encontro com um povo desconhecido, mais alto ou fisicamente impressionante, interpretado como descendentes dos deuses? Ou é uma parábola moral, advertindo que conhecimento sem limites leva à ruína? O texto não responde diretamente. Ele deixa as causas abertas à interpretação, enquanto descreve os efeitos em detalhes. A queda dos vigilantes também levanta perguntas sobre o livre-arbítrio no reino celestial. Se anjos podem escolher desobedecer, o que isso diz sobre sua natureza? No livro de Enoque, a resposta é clara: eles podem agir contra seu mandato, mas, ao fazê-lo, suscitam consequências irreversíveis, não apenas para si, mas para toda a criação. A punição que se seguirá, descrita mais adiante no livro, é tão severa quanto ousado foi o crime. Ao nomear os anjos e especificar os conhecimentos que ensinam, o autor dá ao drama textura e verossimilhança. Conseguimos imaginar armas em mãos humanas pela primeira vez, o céu sendo mapeado, a sedução da vaidade, o perigo das artes ocultas. A mensagem subjacente é complexa, não que o conhecimento em si seja mau, mas que seu tempo, seu uso e sua intenção importam. O Monte Hermon, cenário do juramento dos vigilantes, também acrescenta peso à história. Localizado hoje na fronteira entre Líbano e Síria, era conhecido na antiguidade como lugar sagrado e, às vezes, ameaçador. Ao fazerem seu pacto lá, os vigilantes ligam seu destino a um marco geográfico que já carregava significado espiritual, ancorando o mito em um ponto real do mapa. A descida dos vigilantes, em muitos sentidos, a dobradiça da primeira parte do livro de Enoque. Ela explica a origem dos Nefilim, a corrupção moral da humanidade e a necessidade de intervenção divina. Também estabelece o papel de Enoque: ele será o intermediário, aquele que anunciará o juízo aos rebeldes celestiais. Sem esse episódio, muitas coisas que vêm depois, as visões, as profecias, as descrições elaboradas dos lugares celestiais, perderiam seu núcleo narrativo. O que faz essa passagem perdurar é sua mistura de elementos cósmicos e humanos. Os vigilantes são seres de outro mundo, mas seus motivos, desejo, curiosidade, ambição, medo de ficar sozinho, são profundamente familiares. Essa combinação convida o leitor a se perguntar se esta é uma história sobre seres de outro plano, uma história mitologizada sobre mudanças humanas, ou uma parábola moral envolta em drama sobrenatural. E, ao passarmos da queda em si para os gigantes que eles geram e o caos que desencadeiam, o mistério só se aprofunda. Esses gigantes deveriam ser entendidos literalmente ou como símbolo de algo maior: impérios, elites guerreiras, forças esmagadoras que dominaram a vida humana antiga? Seja como for, a escolha dos vigilantes de descer do céu prepara o cenário para um dos conflitos mais dramáticos da literatura religiosa antiga, um confronto que vai remodelar a Terra e seus habitantes. Em seguida, a história segue para sua consequência inevitável, a ascensão e o descontrole dos Nefilim, e a caminhada do mundo rumo a um juízo inescapável. Quando os vigilantes descem e tomam esposas humanas, suas uniões produzem algo totalmente fora da ordem natural, os Nefilim. No livro de Enoque, eles são descritos como gigantes, imensos em estatura e apetite, seres cuja existência por si só desestabiliza a vida na Terra. Seu nascimento é apresentado como resultado direto da rebelião angelical, uma evidência viva da transgressão dos vigilantes. O texto os retrata como maiores que a vida em todos os sentidos. São enormes, poderosos e, a princípio, impressionantes.
mas, rapidamente, se tornam uma ameaça. De início, seu tamanho e força os colocam acima dos humanos comuns. Mas, com seus apetites antinaturais, eles devoram os recursos da terra em ritmo alarmante, grãos, rebanhos, caça, nada é suficiente. Quando já não conseguem saciar sua fome, o relato se torna sombrio, eles começam a consumir humanos. A violência passa a ser sua característica definidora, não apenas por necessidade, mas como expressão de domínio. Enoque não os apresenta como monstros solitários vagando por um deserto, são entidades organizadas, bélicas. O livro descreve gigantes em guerra uns contra os outros, com conflitos devastadores que transbordam para o mundo humano. Cidades e povoados são arrastados para o caos, o sangue encharca a terra. Essa imagem de força avassaladora e fome insaciável não é exclusiva de Enoque. Muitas culturas têm mitos sobre gigantes que rompem a ordem humana. Na mitologia grega, os gigantes se levantam contra os deuses olímpicos em uma guerra cataclísmica. Nas lendas nórdicas, os Jotnar são seres primordiais frequentemente em conflito com os deuses e destinados a ter papel em Ragnarok. Em algumas tradições indígenas, aparecem gigantes canibais nas histórias de origem, lembrados como ameaças poderosas vencidas por ancestrais heróicos. Esses paralelos não provam que os Nefilim foram reais, mas levantam a pergunta: por que a imagem de seres descomunais e destrutivos aparece tantas vezes? No relato de Enoque, a violência dos gigantes se torna tão grande que a própria terra clama por alívio. Essa imagem, na natureza gemendo sob o peso da corrupção, é o ponto de virada. Os gritos chegam ao céu, provocando o juízo divino. O que se segue é uma reação celestial severa, os vigilantes são acorrentados, os gigantes são destruídos e o cenário é preparado para o grande dilúvio que apagará aquela era. Os gigantes, nessa narrativa, não são apenas ameaças físicas. São símbolos de um mundo fora de equilíbrio, prova de que os limites entre os reinos divino e humano foram ultrapassados de forma perigosa. Um aspecto ainda mais inquietante da história dos Nefilim é a forma como seu fim é enquadrado. Eles não são simplesmente mortos, são cortados da existência, apagados. Tradições posteriores sugerem que seus espíritos, uma vez desencarnados, se tornaram forças malignas vagando pela terra, incapazes de encontrar descanso. É um dos pontos em que o relato de Enoque se aproxima da demonologia, borrando a linha entre mito e a ideia de espíritos maus. Vale notar como outras fontes lidam com os gigantes de maneira muito mais breve. Em Gênesis 6, eles quase aparecem como nota de rodapé antes da narrativa do dilúvio. Em Números 13, os espiões israelitas dizem ter visto os filhos de Enaque, um povo muito grande, possivelmente relacionando-os, talvez de modo retórico, aos Nefilim. Mas em nenhum outro lugar da Bíblia hebraica eles recebem a mesma atenção prolongada que no livro de Enoque. Isso deixa uma espécie de vácuo, que intérpretes posteriores, antigos e modernos, preenchem com especulações. Teria existido uma raça literal de gigantes? Seriam exageros de encontros reais com grupos excepcionalmente altos ou fortes? Ou seriam puramente simbólicos, encarnando o medo humano de poder descontrolado e corrupção extrema? Há também o fascínio arqueológico. De megálitos enormes a armas aparentemente fora de proporção encontradas em sítios antigos, alguns tentam conectar esses vestígios materiais à ideia de gigantes. A pesquisa acadêmica mainstream rejeita essa ligação direta, mas a vontade de associar mito à evidência física mantém a ideia viva em alguns círculos. A história dos Nefilim ganha grande parte de sua força duradoura justamente pela ambiguidade. O livro de Enoque nos oferece detalhes, nomes, ações, consequências, mas não resolve a pergunta sobre o que, exatamente, eles eram. Desse modo,
convida a comparação com outras tradições de gigantes e compõe uma espécie de tapeçaria global de mitos que parecem se lembrar de um tempo em que seres maiores, mais fortes e mais perigosos do que os humanos comuns caminhavam pela Terra. E aí o mistério se aprofunda: se são figuras puramente simbólicas, por que são amarradas a eventos históricos específicos na narrativa? Se são memórias mitologizadas, que encontros reais as inspiraram? O livro de Enoque deixa esses fios soltos, encorajando seus leitores, e, agora, nós, a se perguntar quanto de sua história é alegoria e quanto é eco distorcido de algo que, um dia, esteve frente a frente com a humanidade. Em seguida, veremos como o reinado de caos dos gigantes provoca não apenas um castigo local, mas um ato amplo de juízo cósmico, o grande dilúvio que vai apagar uma era e reiniciar o mundo. A devastação provocada pelos gigantes não desaparece discretamente. Ela leva a parte do livro de Enoque em que a justiça divina intervém em plena força. Não se trata de um decreto distante, vago, pessoal, direto e executado por meio de um mensageiro específico, o próprio Enoque. Na história, Deus escolhe Enoque para ser o intermediário, levando sua sentença aos vigilantes. É um detalhe curioso, já que Enoque ainda é humano. Aqui estão anjos, seres poderosos, que antes se moviam livremente entre o céu e a terra, agora forçados a receber seu veredito pela voz de um mortal. Essa inversão de papéis diz muito sobre a mudança na ordem de poder apresentada pelo texto. Quando Enoque chega para entregar a mensagem, o tom muda de espanto para juízo. Os vigilantes, que desceram à terra em desafio, são informados de que seu tempo acabou. Não há chance de perdão, a sentença é dura, eles serão acorrentados, lançados em trevas e mantidos lá até o juízo final. Na visão de Enoque, isso não é um exílio temporário, é uma remoção definitiva da ordem da criação. O texto os descreve confinados em um lugar de escuridão absoluta, contraste forte com os céus luminosos que abandonaram. Essa punição é mais do que retribuição, é apresentada como uma espécie de reset cósmico. A queda dos vigilantes não foi uma rebelião privada, alterou o equilíbrio entre céu e terra, corrompeu a humanidade e trouxe violência em escala sem precedentes. Ao removê-los, sugere-se que a ordem pode começar a ser restaurada. A imagem usada para descrever seu destino é intensa: eles são acorrentados sob montanhas, engolidos pela terra ou trancados em um abismo profundo. Essas descrições ecoam outras tradições antigas. Na mitologia grega, os titãs derrotados são aprisionados em Tártaro. Em lendas mesopotâmicas, deuses ou monstros rebeldes são confinados nas profundezas do submundo. Isso levanta a pergunta: a punição dos vigilantes faz parte de um padrão narrativo mais antigo sobre rebelião cósmica e necessidade de restaurar a ordem? Também há uma camada de simbolismo que teria ressoado com o público do judaísmo do Segundo Templo. O crime dos vigilantes, cruzar limites divinos, torna-se uma parábola. Reforça a ideia de que existe uma lei moral e cósmica que nem mesmo os seres mais poderosos podem violar sem sofrer consequências graves. Para pessoas vivendo sob impérios expostas a religiões estrangeiras, essa história podia funcionar como um alerta contra a adoção de práticas e saberes considerados corruptores. O intrigante é que Enoque não é apenas arauto, mas também testemunha. Ele vê onde os vigilantes são confinados e registra sua sentença. Suas visões o colocam entre profeta e relator de tribunal, dando ao relato uma sensação de documento, e não apenas de reflexão teológica abstrata. Os próprios vigilantes imploram misericórdia, pedindo a Enoque que interceda por eles diante de Deus. Em uma inversão surpreendente, seu pedido é negado sem rodeios. Não há processo de apelação, nem esperança de diminuir a pena. É um dos poucos momentos na literatura bíblica ou apócrifa em que anjos aparecem não como mensageiros inflexíveis da vontade de Deus, mas como prisioneiros desesperados.
A ideia de ficarem presos até o dia do juízo conecta essa narrativa à escatologia, o estudo das coisas finais, dos últimos tempos. O destino dos vigilantes não diz respeito apenas ao passado, projetar-se num futuro em que sua destruição final coincidirá com a renovação da criação. Isso dá à história um efeito de longo alcance, conectando-a a outras visões apocalípticas judaicas e cristãs. Fica, então, a pergunta: essa parte foi escrita apenas como advertência teológica a grupos que praticavam astrologia, feitiçaria ou rituais estrangeiros? Ou foi construída sobre fragmentos de mitos muito mais antigos, sobre seres celestiais que desceram, se rebelaram e pagaram caro por isso? As semelhanças com outras culturas são numerosas demais para serem ignoradas, mas o relato de Enoque as molda em algo único. A partir daqui, o foco se afasta do destino dos vigilantes e se dirige ao evento mundial que sua corrupção ajudou a provocar, um dilúvio destinado a limpar a terra. Em meio ao livro de Enoque, há uma seção que parece muito diferente das histórias dramáticas de anjos caídos, gigantes e juízo divino. É mais calma, metódica, mas, de sua própria forma, igualmente intrigante. Este é o livro astronômico, também chamado de livro dos luminares celestes. Em vez de batalhas e rebeliões cósmicas, ele nos oferece um guia detalhado de como o Sol, Lua e estrelas se movem, com uma contagem exata de dias, meses e anos. Segundo o texto, o anjo Uriel revela esse conhecimento diretamente a Enoque. O que se segue parece quase um registro de observatório antigo, medições da passagem do Sol por diferentes portas no horizonte, explicações de como o comprimento dos dias muda ao longo do ano, descrições das fases da Lua. O ano é dado como tendo 364 dias, 12 meses de 30 dias, mais 4 dias extras, um após cada trimestre. Isso pode soar estranho para nós, mas forma um calendário simétrico em que cada estação começa sempre no mesmo dia da semana. Para leitores antigos, isso não era apenas curiosidade, um ano de 364 dias permitia que festivais, colheitas e datas religiosas fossem planejados com precisão matemática, sem o deslocamento típico dos calendários baseados apenas na Lua. Mas há um problema evidente. Quem observar as estações por décadas perceberá que o ano solar tem cerca de 365 dias e um quarto. Sem ajustes periódicos, esse calendário se afastaria lentamente das estações reais. O livro astronômico reconhece essa tensão de forma indireta, sugere que aqueles que usam sistemas diferentes, como calendários lunares, estão em erro, não seguindo a ordem divina verdadeira. Isso levou muitos estudiosos a pensar que o texto foi escrito durante um período de disputa religiosa, talvez por um grupo sacerdotal que via o seu calendário como o único correto. Os essênios, que preservaram textos enoquianos entre os manuscritos do Mar Morto, também favoreciam um ano de 364 dias. Para eles, usar um calendário errado não era mero aborrecimento, significava celebrar festas sagradas em dias errados, algo com implicações cósmicas. E isso levanta uma questão intrigante: como os autores reuniram informações astronômicas tão precisas sem instrumentos modernos? O texto descreve a variação do arco do Sol no céu, as diferentes posições de nascer e pôr do Sol ao longo do ano e até variações no caminho da Lua. Tudo isso poderia ser observado com paciência, marcadores fixos no horizonte e gerações de observação cuidadosa. Alguns pesquisadores sugerem que esses dados podem ter sido herdados de tradições mais antigas, mesopotâmicas ou egípcias, em que a astronomia estava fortemente ligada à religião. Outros suspeitam que havia estruturas específicas, torres de observação, alinhamentos de pedras, usadas para marcar solstícios e equinócios. De fato, alguns sítios antigos no Oriente Próximo e no Mediterrâneo parecem ter sido construídos com alinhamentos astronômicos em mente. Mas, na narrativa, esse conhecimento não vem de tentativa e erro humano, vem de Uriel,
o anjo das estrelas, apresentando tudo como parte da ordem cósmica revelada por Deus. Isso dá ao sistema uma aura de autoridade divina e liga a obediência à verdadeira contagem do tempo à fidelidade a Deus. O céu é retratado como um grande relógio perfeitamente regulado, seguir seu ritmo é viver em harmonia com a criação. Desviar-se dele é alinhar-se com o caos. O livro astronômico não para no Sol e na Lua. Também descreve as estrelas e portas através das quais elas nascem e se põem. Algumas passagens sugerem um entendimento de constelações ou padrões sazonais de estrelas, mas sempre em linguagem religiosa, não científica no sentido moderno. O que vemos no céu não é acaso, é um plano, um testemunho da ordem. É tentador ler essa seção como algo puramente prático, uma espécie de almanaque agrícola religioso. Mas, dentro do contexto do livro de Enoque, ela faz parte de um conflito maior entre ordem divina e corrupção trazida pelos vigilantes. Se os anjos caídos trouxeram conhecimento proibido e destrutivo, aqui um anjo fiel traz conhecimento que restaura a ordem correta. Fica uma questão sem resposta: se esse calendário era tão importante para alguns grupos judaicos do período do Segundo Templo, por que ele desapareceu da maioria das tradições posteriores? O calendário lunisolar ligado ao Templo de Jerusalém acabou se tornando dominante. E, com a destruição do templo em 70 d.C., muitas dessas disputas simplesmente se perderam. No entanto, no livro astronômico, ainda podemos ouvir a voz desse antigo debate, insistindo que existe apenas uma forma verdadeira de marcar a passagem do tempo. Quer você veja essa parte como teologia escondida em astronomia, ou astronomia envolvida em teologia, o livro astronômico é um vislumbre fascinante de como os antigos ligavam o céu à vida na Terra. E deixa, de novo, uma pergunta: até que ponto esse sistema era fruto de visão inspirada, e até que ponto era o resultado de observação cuidadosa, transmitida por gerações que viviam olhando para o céu? Em seguida, o texto deixa para trás a precisão dos calendários e mergulha em visões muito mais surreais e simbólicas, em sonhos e profecias que levam Enoque ao coração da história cósmica. Escondida em profundidade no livro de Enoque há uma seção que parece ao mesmo tempo familiar e estranha, as parábolas ou semelhanças de Enoque. Essa parte é formada por 3 visões extensas, cada uma com sua própria mensagem, tom e imagens vívidas. Ao contrário das medições cósmicas do livro astronômico ou da rebelião mítica dos vigilantes, as parábolas se concentram no juízo, juízo contra os perversos, vindicação dos justos e surgimento de uma figura central em tudo isso, o misterioso Filho do Homem. E você? O que achou do livro de Enoque? Ele é apenas mitologia antiga, um texto proibido cheio de verdades ocultas, ou algo que deveria ter permanecido dentro da Bíblia? Deixe sua resposta nos comentários. E não esqueça de seguir nosso canal, ativar o sino de notificação e compartilhar com seus amigos. Até o próximo mistério.